O oxi, pelo que se sabe, é uma droga ainda mais devastadora que o próprio crack, um subproduto da cocaína. Informações divulgadas pela imprensa dão conta de que não apenas o oxi, mas também outras drogas circulam à vontade na região norte do país, em especial nas localidades vizinhas às fronteiras com outros países, o que inclui, obviamente, nossas populações indígenas. O problema é sério e quem fala agora é o Padre Tom do PT de Rondônia. A gente ouve às vezes falar, quero até começar uma coisa porque a gente ouve falar às vezes desse envolvimento dos índios, das populações indígenas com a questão da droga. Não imagino que esteja oferindo grandes lucros milionários, sejam potentados. Mas eu tenho a impressão que é pela falta de perspectiva, muitas vezes. Quer dizer, aquilo que surge na mão e eles estão participando dessa rede toda. É isso mesmo, então? Isso. Penso que falta de perspectiva e também a maioria dessas reservas estão localizadas em regiões enormes e de fronteiras. E com pouca cobertura do governo brasileiro. Com pouca cobertura, com pouca presença do governo, tanto no Acre, Rondônia, Mato Grosso e a vasta fronteira do estado do Amazonas. Uhum. Agora, o senhor é uma pessoa, o senhor é padre? Sou padre, sim. O senhor é uma pessoa de verdade, hein? O senhor é preocupado com essa questão, né? O que é que mais preocupa? Quer dizer, claro que a gente sabe que a presença da droga sempre traz grandes problemas para as famílias, né, para os jovens, né? Se a gente for falar mais, traz problemas até de gastos maiores com saúde pública, claro. Mas qual é o fulcro da questão? O que é que mais lhe chama a atenção, mais te incomoda nisso tudo? Me incomoda, a princípio, porque a droga é uma questão de saúde pública, mas também como padre, político e missionário, isso me chamou a atenção de saber que já se plantam drogas em áreas indígenas e também nós temos indígenas, que são pessoas muito mais humildes do que o cidadão da cidade, estão usando drogas pesadas, como o próprio oxi, que é uma droga até estranha para nós e para o próprio Ministério da Justiça, que não tem muitos dados. Aí eu me preocupei e procurei trazer essa problemática aqui para dentro do Congresso Nacional. E aí até, através da Comissão da Amazônia, nós temos marcado uma audiência pública com a presença de órgãos governamentais, como Polícia Federal, Ministério da Justiça e a própria FUNAI e CESAI, que é responsável pela saúde indígena, para que a gente possa provocar o governo com essa preocupação de deter as drogas em áreas indígenas. Principalmente a preocupação é com o ser humano indígena, mas também com as próprias populações daquelas regiões, das nossas capitais, das nossas cidades que estão próximas das áreas de amortecimento dessas áreas indígenas na região. Quer dizer que a gente fica falando muito o foco da preocupação com as drogas no Brasil, com o consumo pelo menos, geralmente são as grandes metrópoles, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília. Esse é o grande foco de preocupação nossa. Quer dizer que o jeito que o senhor coloca, a questão é diferente. Quer dizer, além de a gente se preocupar com a questão da droga nas grandes metrópoles, a droga está de tal maneira universalizada, né, no seu uso, né, que ela ocupa todas as regiões do país. Cidades grandes, pequenas, médias, fronteira, aldeia indígena. Quer dizer que a questão... Isso eu queria te perguntar. Será que o governo já atentou para essa universalidade, essa gravidade, essa capilaridade da droga no Brasil? Você sente isso nas autoridades? Eu acho que o governo tem dados, mas numa audiência, eu penso há 2 semanas atrás, com o próprio Ministério da Justiça, ele falou que os dados do governo são de 2005, 2004. Eu penso que... Muito desatualizados? Muito desatualizados. Aí o próprio oxi, sendo uma droga muito mais devastadora do que o crack, mas o governo não tem dados concretos sobre ela. O que se sabe é que as pessoas estão morrendo e que parece que entrou pelo Acre, né? Nós tivemos dados que comunidades da fronteira, me parece da cidade de Brasileia, no Acre, até crianças estavam usando, as crianças foram trazidas para o hospital em estado de morte. E no próprio Mato Grosso, parece que a maioria dos indígenas presos são por causa do tráfico de drogas. Isso nos preocupa, né? Nos preocupa, por isso que nós estamos chamando o governo
para essa discussão, com a preocupação de buscar, como parlamentar, principalmente da região amazônica, fazer algo de concreto. Se eu pudesse lhe perguntar, assim, quer dizer, vou lhe perguntar, aliás, o que fazer então? Quer dizer, claro, o governo tem a Polícia Federal, tem os seus, né, o Ministério tem os seus recursos, os seus instrumentos, mas os governos estaduais não podem fazer nada, as prefeituras, quer dizer, falta recursos? Falta gente para trabalhar com isso também? Os municípios, eu fui prefeito, né? As obrigações são tamanhas e os recursos são parcos. Mas eu penso que essa audiência pública é importante para pautar a questão da segurança, da vigilância das nossas fronteiras e a segurança dos nossos indígenas, que são cidadãos brasileiros, mas também para que o governo comece a pautar as drogas de forma concreta como um problema de saúde pública. Você falou em audiência, mas que audiência? Audiência pública dia 7 de junho, agora, aqui na Câmara. Vai reunir quem? Nós vamos reunir o presidente da FUNAI, o diretor nacional de saúde indígena, que é a CESAI, ligado ao Ministério da Saúde, é alguém da Polícia Federal e também do Ministério da Justiça. O senhor acha que... Eu tenho lido, tenho ouvido comentários que as fronteiras... Até saiu na televisão esses dias, não sei se foi Jornal Nacional, nesses noticiários, uma série de reportagens sobre as fronteiras brasileiras, dizendo que nossas fronteiras são muito pouco policiadas, que são fronteiras imensas, né? Nesse final de semana eu estive no estado de Rondônia, na cidade de Pimenteiras. É uma fronteira aberta, é o Rio Guaporé que divide, do outro lado está a Bolívia, e qualquer cidadão pode entrar e sair. Vai e volta sem problemas. Quer dizer, se houvesse, a começar pelo policiamento, se houvesse um policiamento mais rigoroso, mais ostensivo, o senhor acha que, pelo menos, diminuiria o fluxo, digamos, a ida e vinda? Precisa da presença do governo. Eu penso que o governo brasileiro precisa se fazer presente, né, porque são áreas enormes descobertas. Eu nem falo de presença ostensiva, mas precisa da presença, por quê? Porque o próprio cidadão pede isso e reclama. Uhum. Alguém estava falando esses dias sobre a questão de atendimento, né? No seu estado, Rondônia, ou no estado vizinho, Acre, existe atendimento para essas pessoas que já estão, digamos, comprometidas pelo uso, pelo consumo? Existe atendimento por parte de entidades religiosas. E aqui Sim. na Câmara, eu acho como interessante... em todo o Brasil, né? Sim, existe até uma frente parlamentar das casas de recuperação. Por quê? Porque ainda o governo não trata o problema do viciado e o problema das drogas como um problema de saúde pública. Saúde, né? Sim. Bom, deputado, Padre Vitor, muito obrigado pela sua vinda aqui. A sua audiência, como o senhor falou, é dia 7 de junho. Dia 7 de junho. Espero que o assunto evolua, que as autoridades brasileiras se envolvam cada vez mais com essa questão. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até a próxima.